Nós vamos hoje promover um estudo da obra Memórias do Padre Germano. Este livro é um livro recebido por um médium e compilado por uma grande dama da doutrina espírita, que se chama Amália Domingues Soler. Ela é considerada a grande dama da mensagem espírita em Espanha. E ela é um espírito nobre que está sempre junto dos espíritas, do movimento espírita, em especial dos espíritas de língua hispânica, porque Amália ela se tornou uma espécie de benfeitora, ou mesmo uma benfeitora do movimento espírita mundial, e em especial nos países de língua espanhola. Ela é muito sentida e muito celebrada, e inspira por demais o movimento espírita nesses países. A partir da Espanha, onde ela se tornou esta dama da doutrina espírita, e de onde, por certo, nos mundos espirituais correlatos à Espanha, ela irradia a sua luminosidade, a sua inspiração para os países onde há a difusão e a vivência da doutrina espírita na língua espanhola, notadamente Colômbia, Cuba, Venezuela, Paraguai, Argentina. É muito comum, embora o movimento espírita não seja tão expressivo nesses países, mas é muito comum chegar numa casa espírita em Cuba, por exemplo, e ter lá um quadro na parede de Amália Domingues Soler. É muito comum o respeito que se tem por esta senhora, por este espírito, assim como nós temos no Brasil por tantos vultos espíritas, tantas efemérides espíritas, tantas datas e tantas personalidades espíritas que envergaram aqui ou o corpo de um homem ou o corpo de uma mulher. Independentemente disso, porque para a espiritualidade você encarna, ora como homem, ora como mulher, não há diferença, mas nós temos aqui no Brasil também nobres e venerandas entidades, como a Rainha Santa Isabel de Aragão, como Meimei, na condição também de espírito radioso de Irmã Sheila, como na condição de Joana de Ângeles, na condição de Maria Dolores. São muitos os nomes, Amélia Rodrigues, Anália Franco, são muitos os nomes de grandes espíritos que envergaram a roupagem feminina na sua encarnação e que hoje trabalham na seara do Cristo dentro da doutrina espírita. E em Espanha, Amália Domingues Soler é um destes grandes espíritos, que ela, então, compilou os fragmentos das memórias deste sacerdote. Nesta ilustração, mais propriamente dita, está a figura de Amália, e nesta outra ilustração está o personagem que ditou ao médium sonâmbulo do Centro Espírita Boa Nova, na Vila de Grácia, um médium anônimo que recebeu, anônimo e sonâmbulo, que recebeu as mensagens de Padre Germano. Um anônimo sacerdote dedicado à mensagem e, sobretudo, à vivência da mensagem de Jesus. Hoje ainda, a Marisley Vieira, de Itajaí, me falou que havia acabado de concluir a leitura desta obra, Memórias do Padre Germano, que é uma obra clássica da Federação Espírita Brasileira, mas que também foi publicada muitas vezes por outras editoras, pela editora IDE,
né? Agora está saindo uma edição nova pela editora M, né? De Capivari, enfim. Como é um livro clássico e é um livro muito conhecido, sempre há edições novas do seu conteúdo. E o que narram as memórias, o que narra esse sacerdote padre Germano? Ele era um padre diferente. Ele era um padre profundamente compromissado com as coisas da alma e com a vivência do evangelho. Na aldeia onde ele vivia, onde o padre Germano vivia, né, era muito comum as pessoas dessa aldeia terem esse sacerdote como santo, devido à sua vivência absolutamente desprendida do interesse pessoal e absolutamente desprendida de rituais e de adornos exteriores que eram e são até hoje muito comuns nas religiões tradicionais, pelo menos. O padre Germano, diferentemente disso, ele tinha uma condição espiritual já despojada desses interesses mais imediatos da vida física, embora ele relate no livro que ele teve também uma paixão, uma moça que ele gostou muito, que ele mesmo se apaixonou por ela. E que ele, então, questionava, por exemplo, os dogmas da Igreja Romana, os dogmas do catolicismo, ele questionava o sacerdócio, o celibato dentro do sacerdócio, ele questionava a confissão dos pecados, ele questionava uma série de condutas na igreja que hoje até são abertamente mais questionadas, mas que à sua época faziam com que ele fosse visto pelos seus pares como alguém desejado. Tanto que lhe deram a paróquia mais simples e mais afastada. E mesmo assim, lá naquele ambiente, ele conseguiu tocar o coração de muita gente, porque as pessoas o procuravam para as suas orientações, para as suas preces, para lhe prestar confissões que ele não gostava, né, dessas confissões, como dogma ele não aceitava, mas eventualmente acabava prestando a confissão. E este sacerdote notável, ele narra em vários capítulos das memórias as lutas que ele viveu e episódios muito interessantes desta obra. Né? A Marisley Vieira falou para mim que já terminou e eu, inclusive, estou quase terminando. Né? Estou quase na conclusão deste livro, deste bom romance, porque é um romance que traz muitos conceitos espíritas em profundidade. As falas do padre Germano são muito bonitas, são muito inspiradoras. E aqui ele tem um capítulo em que o capítulo de número 25, em que ele é convocado por um outro sacerdote a uma procissão. Da igreja, por conta de um panorama de uma epidemia que havia iniciado e que estava assolando as comunidades e aldeias vizinhas de onde ele morava. Esta epidemia, esta peste, esta doença, ela começou a atingir de maneira brutal, letal, né, essas comunidades. E como o padre Germano tinha já esta fama de santo, esta alcunha de alguém santificado, né, o padre Germano, ele então foi procurado pelas pessoas e foi desafiado a participar de uma procissão. Só que ele, neste capítulo, então, o capítulo 25, ele dá lições muito profundas sobre como o cristão verdadeiro, como as pessoas que acreditam em Deus, como elas devem encarar uma pandemia ou uma epidemia, que é a palavra que ele usa na época. Qual é a conduta e a reação das pessoas diante de uma dor tão grande de uma prova coletiva? Né? E essas lições, elas perduram até os dias de hoje. Porque nós estamos vivendo, nós,
encarnados que acompanhamos esta live aqui agora, por certo somos contemporâneos de um fenômeno que só aconteceu 100 anos atrás, de uma pandemia em escala mundial. As pandemias ou epidemias sempre foram registradas ao longo da história, com desencarnações coletivas, inclusive. Mas nós, de nossa geração, quando eu digo nós, dos nossos avós para cá, caso eles ainda estejam encarnados, os nossos avós de 70, 80 anos para cá, passando pela nossa geração, inclusive agora os mais jovens, eles nunca se depararam com um fenômeno de prova coletiva como este que o nosso planeta está passando agora. Esta epidemia que ora acontece no planeta e que vitima milhares e milhares de pessoas. São 57 mil irmãos brasileiros desencarnados nos últimos 60 dias por conta da pandemia do novo coronavírus. Nós temos outros tantos milhares ao longo do mundo, o Brasil, infelizmente, ocupando o segundo lugar em mortes, em contágios, perdendo apenas para os Estados Unidos. E este momento é um momento, por certo, de luto coletivo, de luto planetário. A gente fica até assoberbado, não é? Quando vê relatos de festas acontecendo, festas clandestinas, celebrações, comemorações, aglomerações, pessoas participando de festas. Porque não é hora disso. Nós estamos num momento de luto planetário. Nós temos milhares de irmãos nossos desencarnando neste momento pelo coronavírus. E, evidentemente, desencarnando pelas outras causas que levam as pessoas a desencarnar. Os acidentes de trânsito, o câncer, né? os acidentes vasculares cerebrais, AVCs, né? As doenças contagiosas, a dengue, a meningite, né? As doenças de toda a ordem. Nós continuamos com pessoas desencarnando com outros motivos que não sejam a pandemia. Mas a pandemia, ela promove uma desencarnação em escala muito mais rápida do que aquela que nós estamos acostumados a ver. E ela promove um outro fenômeno ainda mais difícil de encarar, que é a superlotação dos leitos hospitalares. Porque com a velocidade que a pandemia se expande, colapsa o sistema de saúde. E aí o médico se vê, o médico, o enfermeiro, todo o pessoal que está na linha de frente, se vê diante de um momento absolutamente difícil de escolher quem poderá viver ou morrer, porque não tem leitos para todo mundo. Isso já foi visto nos países da Europa e em alguns estados brasileiros. É uma condição muito difícil por conta desta pandemia, não é? Então a gente acaba por observar que nós somos, entre aspas, privilegiados, entre aspas, por estar presenciando um fenômeno de desencarnação coletiva maior do que o tsunami, por exemplo, da Indonésia, que foi localizado, geograficamente localizado, e nós estamos vendo um fenômeno planetário. Nenhum país vai escapar, com exceção do Vietnã. Sabiam disso? O Vietnã não registrou ainda mortes por Covid-19, por conta, segundo dizem, do seu sistema de saúde. Ao que parece, ainda não houve desencarnação por lá. Eles conseguiram combater a pandemia de uma maneira muito eficaz. Mas, via de regra, possivelmente vai desencarnar alguém também lá. Todos os países do mundo serão afetados. Então, nós estamos diante desse momento. E o padre Germano, lá, nós vamos ver que esta obra ela é entregue pela
pela Amália Domingues Soler, em 1900, na cidade de Grácia, onde ela assina a compilação dessa obra. Não foi a Amália que recebeu a obra, mas ela assina, ela apresenta as memórias do padre Germano, porque ela fez a seleção dos textos do médium sonâmbulo que recebeu esta obra. Então é um livro de 1900, são 120 anos. E ele foi publicado no Brasil, já na Federação Espírita Brasileira, há registros de que Chico Xavier falava de Padre Germano em 1932. Olha só, uma história de Padre Germano foi psicografada em 1931 e foi publicada no Reformador em fascículos em 1932. Então, Padre Germano se comunica lá na Vila de Grácia, em Espanha, e depois ele passa a se comunicar também com Chico Xavier, que é uma nobre alma da estatura da própria Amália Domingues Soler. Mas o que diz o Padre Germano, então, quando ele vê que as pessoas acorrem para a sua aldeia buscando a cura da epidemia? E o padre que acaba junto dele exigindo que seja feita uma procissão, porque este padre dizia que a doença era um castigo de Deus. O Padre Germano se depara com esta pandemia e ele então começa a dar lições para os seus devotos, para os seus fiéis, não eram devotos, mas fiéis. Ele começa a dar lições sobre esta pandemia. E ele diz assim: existia na aldeia uma fonte chamada Fonte da Saúde. As pessoas tinham essa fonte como milagrosa, porque a água que de lá brotava era pura. O Padre Germano combatia essa ideia de milagres. Ele dizia que o ar da vila, o ar da montanha, que fazia bem, e a fé das pessoas que realmente, efetivamente, curava, e não algo de mágico que porventura existisse naquela fonte, né? E assim é que, a despeito da pobreza geral dos seus habitantes, nos casos de epidemia, acorriam centenas de famílias para beber a água da fonte da saúde, iam lá para a vila dele, porque diziam que o padre era santo e a fonte era milagrosa. Então, segundo o conhecimento popular, esta água ela era curativa e ela preservava das moléstias da ocasião. E o Padre Germano, então, começou a falar sobre esta epidemia. Mas, apesar de ser paupérrima, essa aldeia era circundada, posto que a grandes distâncias, de opulentos castelos. A aldeia do Padre Germano era muito pobre, mas tinha muitos castelos lá em volta, né? Em caso de necessidade, castelos e conventos, granjas e tugúrios enchiam-se de forasteiros, fugitivos de um perigo que quase todos levavam consigo. Fugiam à peste em si mesmos e em si mesmos a traziam com seus vícios e ambições. Veja bem, Padre Germano dizendo que as pessoas achavam que a fonte era milagrosa. A epidemia começou a bater nos arredores da vila do Padre Germano. E os fiéis, então, eles começaram a ir para lá, buscar cura. Mas olha o que o padre fala aqui, né? Fugitivos de um perigo que todos levavam consigo. Por quê? Fugiam à peste em si mesmos e traziam com seus vícios e ambições. Ora, a pessoa que carrega mazelas morais dentro de si, ela se fragiliza a ponto de reduzir a sua imunidade e estar mais sujeita às doenças que se apresentam neste nosso plano, neste nosso planeta, que é prova de expiação. É um planeta
de provas e de expiações. Então, o que quer dizer o Padre Germano? Eles corriam para cá, mas a epidemia estava dentro deles. Por conta dos vícios e das ambições. Porque aí você corre atrás da divindade, você corre atrás da cura, mas você continua carregando vícios, acumulando mágoas, acumulando pensamentos tristes, negativos. Você continua fazendo as coisas que faz no seu dia a dia. Então você se candidata a carregar aquela toxina, aquela doença, aquele amargor dentro de si próprio. E não adianta ficar correndo. E também a ambição para a qual ele alerta, né? Dessa feita, ao declarar-se a epidemia, foi a aldeia invadida por uma avalanche de nobres que vieram perturbar nossa tranquilidade. Os ricos do entorno do Padre Germano foram todos correr atrás da cura que o padre supostamente carregava. E da água da fonte milagrosa. Eles foram lá atrás, né? Entre os fugitivos se contavam alguns príncipes da igreja que, em vez de ficarem nas suas dioceses, abandonavam o rebanho quando ele mais necessitava de exortações, de esmolas e cuidados. Olha a crítica do Padre Germano às próprias pessoas da igreja. As próprias pessoas da igreja que não demonstram a fé necessária de permanecer onde devem estar, porque os filhos do Calvário, eles iriam atrás dos sofredores. Eles iriam atrás daqueles que representam a divindade na terra. E quem é que representa a divindade na terra? O padre, o pastor, o dirigente espírita, o palestrante, o médium passista, o monge budista, o monge tibetano, o pai de santo. Imagine, de repente, dá uma epidemia e o seu sacerdote é o primeiro a fugir. Demonstrar que não tem fé, está fugindo. Ou, quando muito, forçar que a igreja seja aberta porque está precisando de dinheiro. Ao invés de ir ao encontro dos sofredores, daqueles que estão passando pela epidemia, está pensando só no dinheiro. E é natural que nós, que de alguma forma estamos à frente de um trabalho religioso, pensemos em dinheiro. No sentido de que é preciso dinheiro para manutenção das atividades da igreja, do centro espírita, do terreiro de Umbanda. É necessário, você tem água, luz, lixo, manutenção, conservação, limpeza. É onde entra cada fiel consciente da sua responsabilidade de ajudar, mesmo se a igreja estiver fechada. A igreja está fechada, mas ali é uma casa de Deus. Dentro do ambiente de uma igreja católica, quando fechado, lá estão os anjos. Na concepção católica, os anjos e os santos trabalhando pela disseminação do cristianismo na terra, sob a ótica da igreja romana. Ou vocês acham que a igreja está vazia? A igreja está cheia de anjos e de santos na concepção católica. Vamos trazer para a concepção espírita. O centro espírita fechado, ele está inativo? De maneira nenhuma. O centro espírita fechado tem lá uma série de espíritos que estão trabalhando. Inclusive na proteção das pessoas sobre a pandemia. Esses espíritos estão lá trabalhando, operando, planejando ações de proteção das pessoas. Na casa de Umbanda mais simples. Na igreja pentecostal e evangélica mais humilde. Não precisa acreditar em espíritos. Cada um acredita na faixa de interpretação que lhe é própria. Mas o que não dá é uma pessoa que se diz católica não acreditar que existe santo. E não dá que uma pessoa que se diz
evangélica, pentecostal, não acreditar que existe anjo. E não dá para um espírita acreditar que o centro espírita fechado está vazio, porque lá está cheio de espírito trabalhando. E nós temos que cuidar com a manutenção financeira para que a gente possa deixar aberta aquela instituição. Ou mesmo deixar fechada para que esses prepostos de Jesus lá trabalhem. Então, isso deixou o Padre Germano muito triste. Para você que chegou agora, né, nós estamos numa live espírita da Comunhão Espírita Elo de Amor, eu sou o João Neto. Nós estamos comentando o livro Memórias do Padre Germano. O Padre Germano, que no século XIX se deparou com uma epidemia e as lições que ele traz dessa epidemia para os dias de hoje. Né? Queria agradecer aqui ao Wallace Brito, do Centro Espírita Caminheiros da Esperança, viu, Wallace, que está aqui junto com a gente, a Tina Larsen, né, a Rosana Isadora, o professor Alzerino de Souza, temos aqui o Eduardo de Paulo. Ô, Dudu, como é que tá? Fechando o jornal, né, Dudu? A Adriane Portes Bonato, Leonardo Colinho. Oi, Léo, tudo bem? O Duílio Musselin, lá de São Paulo, do Amigos pela Fé. Nossa, que casa, que casa. A Rosana também, já falei. O Fernando Peron, a Neuza Freitas acompanha com a gente. Obrigado, Neuza. Marisa Santos. Oi, Marisa. O Ayrton Chaves, a Aline Cristina, o Guilherme Fagundes. Oi, Guilherme, como é que está? Tudo bem? A Marisa Santos, já falei. A Marlene Bayer. Oi, Marlene, como é que está? De São Bento do Sul, né? Lá em São Bento tem o Chico Xavier, né? Um centro espírita muito importante lá de São Bento. Né? A Neuza diz aqui que todos os lugares que clamam por Deus, com certeza tem Deus presente. É verdade, Neuza. E é isso que o Padre Germano está falando. O Osair da Silva. Oi, Osa. Boa noite, amigo de infância. Miriam Genalk, né? A Sidneia dos Passos e o Éder Mafra. Todos aí sintonizados. O Luciano Silva também. Então, o Padre Germano, ele dá essa lição para nós. Ele ficou pesaroso quando ele viu que os sacerdotes não estavam demonstrando fé. E ele ainda colocou assim: tal deverá ser, porque os sacerdotes são tão úteis à sociedade e muito mais nos momentos de perigo. Nas épocas normais, pouco menos que desnecessários se tornam. Olha só a autocrítica. Quando está todo mundo bem, ninguém procura o padre. Quando está todo mundo bem, ninguém procura o pastor, ninguém procura o dirigente espírita, ninguém pede passes, né? Quando está tudo bem, está tudo bem. Né? E reza até o ditado católico, né? Se lembra muito de Santa Bárbara quando troveja, né? Quando não tem trovoada, ninguém reza para Santa Bárbara, né? Poucos rezam, poucos lembram, né? Então, assim, ó, diz o Padre Germano: entretanto, em meio das calamidades, podem ser os enviados da providência a difundir consolações aos atribulados. Né? É na hora da tribulação que as pessoas acorrem a Deus. Isso é muito natural. As pessoas estão buscando a Deus, naturalmente. A pandemia, esta atual nossa, ela é particularmente agressiva por duas situações. A primeira, porque ela nos subtrai o nosso ente querido de uma hora para outra. Porque quando dá a notícia de que há a infecção, a contaminação, este nosso ser, esse nosso ente querido, ele é subtraído do nosso meio e ele é levado e se for necessário, vai ser entubado e você não vai poder visitá-lo. Você vai ficar na mais absoluta incerteza se este seu ente querido vai voltar para casa ou não. Este é o primeiro ponto agressivo dessa doença. O segundo ponto agressivo é caso aconteça a desencarnação. Porque se esse ente querido nosso vir a desencarnar, você não vai ter direito ao rito do luto. Veja como é duro isso. Você não vai ter direito a velar uma noite inteira, a chamar os seus familiares de mais distante para a despedida, para os últimos momentos. A pandemia acaba nos ensinando que nós devemos cuidar dos nossos enquanto eles estão aqui. É uma lição que a pandemia nos traz, como diz o Dr. Inácio Ferreira, pela mediunidade do Bacelli. Benefícios que a pandemia nos traz. Valorizar as pessoas enquanto elas estão conosco.
porque depois que desencarna não adianta mais. E o padre Germano, ele também tem essa percepção, né? Que nos momentos de dor, né, as pessoas buscam Deus. E diz ele aqui, mas como sempre, os príncipes da igreja, o que mais descuraram foi com o cumprimento dos deveres, aqueles que abandonaram o posto, né? Ou aqueles, nos dias de hoje, que estão pensando no dinheiro, que estão pensando em abrir igreja para pagar a conta. Todo mundo está preocupado em pagar a conta, mas a primeira preocupação do sacerdote, do padre, do pastor, do dirigente espírita, do pai de santo, do monge budista, não deve ser pagar a conta. Deve ser consolar os corações que estão em dor. Esse é o primeiro objetivo. Este é o primeiro... É a primeira missão daquele que se coloca num trabalho religioso. Consolar os corações, balsamizar os corações, levar uma mensagem de conforto. E não ir lá pedir dinheiro para pagar a conta. A conta depois você vai dar um jeito. Até porque Deus está no leme, não é? Jesus está no leme. Então, diz aqui o padre Germano, deixam ao baixo clero a luta com os enfermos e os cuidados outros penosos da situação. Além de abandonar, muitas vezes, um religioso, ele deixa as pessoas à própria sorte, porque ele acaba demonstrando ele mesmo a fé. Falta de fé, melhor dizendo. Acaba demonstrando a falta de fé. Vocês não viram quantos religiosos recentemente desdenharam do isolamento social, desdenharam do uso de máscaras, promoveram aglomerações, e o que aconteceu? Aconteceu o pior, se contaminaram. E alguns até desencarnaram, filhos de religiosos ou mesmo religiosos, que negaram a agressividade da doença, e fica de lição. Né? Nós não podemos desdenhar daquilo que está acontecendo de fato. Né? Entre os bispos chegados à minha aldeia, diz o padre Germano, havia um, do meu conhecimento, desde a infância, um homem audaz que se valia da religião para dissimulações, para ambições. Foi ele também dos que mais haviam trabalhado para comerciar com a fonte da saúde. Veja, um religioso se valendo de um momento de dor, um momento de luto, para ganhar dinheiro e vender a água milagrosa. Este livro é de 120 anos atrás. O que nós estamos vendo hoje? Religioso promovendo feijão milagroso, religioso vendendo água milagrosa, religioso querendo ganhar dinheiro em cima da dor das pessoas. Esta nossa live aqui não é um espaço para criticar outras religiões, porque nós puxamos para nós mesmos, espíritas. Não é o objetivo de falar mal desse ou daquilo. É de fazer uma autocrítica coletiva dos religiosos, sem rótulos, incluindo os espíritas. Incluindo os espíritas, que muitas vezes enveredam por elitismo, por eventos espíritas caros, por seminários pagos a preço de ouro, por burocracias intermináveis na condução das casas espíritas. Esses também estão saindo do rumo correto, da simplicidade que dizia Chico Xavier. O Espiritismo veio para o povo e para com o povo dialogar. Agradecemos a Paty Santa Rosa, também está com a gente, a Miriam Genal, o Luciano Silva já falei, né? A Marlene também já falei, o Leandro Comelli, oi Leandro, como está? E o Adriano Souza também com a gente. Então, felizmente, diz o padre Germano, a epidemia extinguiu-se sem que na aldeia e seus arredores um só óbito se verificasse por tão horrível enfermidade. O que deu aso, né, o que deu razão a esse bispo, a quem chamaremos Bispo Favônio, subir ao púlpito da sua velha igreja e, num tom imperativo, dizer o seguinte: pecadores, acabais de ver como a cólera divina descarregou seus furores sobre as cidades assoladas por essa epidemia.
justo castigo das suas ambições. A providência acaba de demonstrar seu agravo pelo desatino dos homens, castigando de morte os rebeldes, destruindo-lhes o corpo e condenando-lhes o espírito à eterna expiação de suas culpas. O bispo, ao invés de subir na tribuna da igreja para consolar as ovelhas enlutadas, para trazer para o seu abraço aqueles que estavam sofrendo, que estavam desnorteados, ele foi lá lançar culpa em cima das pessoas. As pessoas já estão, trazendo para a nossa pandemia dos dias atuais, as pessoas já estão tristes, as pessoas já estão pesarosas, as pessoas já estão cansadas, desgastadas pela quarentena. O que nós menos precisamos hoje é religioso com o dedo em riste, dizendo você é culpado, você vai para o inferno, o inferno é eterno, você vai penar. Nós não precisamos mais deste tipo de mensagem catastrofista, apocalíptica, como se Deus fosse um tirano que está num trono julgando maus e bons. O que não faltou na rede social da internet foi líder religioso, ou mesmo religiosos incautos, dizendo assim, viu? Porque Deus mandou o castigo para quem pulou o carnaval. Gente, isso não tem base nenhuma. Quantos idosos desencarnaram desde o início da pandemia que nem pulam carnaval? Que nem nunca talvez tenham pulado. Então Deus foi se vingar nos idosos por conta dos jovens que foram atrás da micareta? Esta visão moralista, tacanha, arcaica, dos religiosos que ainda veem Deus como um ser punitivo. Ora, um Deus punitivo não pode ser Deus. Um Deus raivoso, um Deus que se vinga, um Deus que tem ira, não pode ser Deus. Como dizia Herculano Pires, na concepção existencial de Deus, um Deus que tem qualidades humanas, ele automaticamente deixa de ser Deus. E passa a ser semideus. Porque as pessoas estão desencarnando em todas as faixas etárias. Ontem nós tivemos uma criancinha aqui em Santa Catarina. Pessoas de todas as faixas etárias. Então, se nós pensar que é um castigo de Deus, nós estamos dando a Deus uma faceta que é nossa. Porque Deus não é vingança, Deus não é desesperança, Deus é amor. E lá no Livro dos Espíritos, então, nós temos da questão número 1 até a questão número 16 desta obra, os atributos da divindade, que mostra as qualidades de Deus, que não nos cabe agora, por questão do tempo, nós detalharmos, mas fica o convite para a leitura, né? E nós temos na Revista Espírita, de Allan Kardec, esta aqui é o volume 1, de 1858. Nós temos na Revista Espírita várias passagens e ensinamentos do senhor Kardec com relação a epidemias da sua época. Para retirar da epidemia esta ideia de catastrofismo e vingança de Deus. Para nós espíritas entendermos, nós mesmos espíritas entendermos que transição planetária não se mede apenas por uma pandemia. Porque os espíritas também estão, muitas vezes, mistificando, dando um tom místico à transição planetária, que não aparece com esse nome na codificação, mas tem aqui a sucessão das eras, a evolução dos mundos, a escala dos espíritos e a escala dos mundos. E nós vamos ver que durante todo o tempo nós já tínhamos catástrofes na Terra. Como eu falei, gripe espanhola. Os nossos bisavós viram a gripe espanhola. Era castigo de Deus naquela época? Pulavam um carnaval naquela época? Talvez sim, talvez não. Esta visão de Deus com qualidades humanas.
Agora, nós sabemos, é doloroso. Como eu falei, o panorama das desencarnações coletivas, aquelas covas, aquelas valas comuns, né? Esse novo normal que a pandemia está nos obrigando a enfrentar, é tudo muito doloroso. Tudo deve ser encarado com absoluto respeito por quem está agora sepultando seus entes queridos. Com preces sentidas pelos que acabam de desencarnar, com preces sentidas por aqueles que estão agora nos hospitais, com preces fervorosas aos médicos, aos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pessoal da limpeza dos hospitais, das terceirizadas, que ganham tão pouco, têm tão poucos direitos, estão lá expostos à doença, aos motoristas das ambulâncias, aos motoristas dos carros de resíduos hospitalares, infectantes, todo esse entorno que trabalha na saúde, pública ou privada, temos que pedir a Deus a proteção de toda essa gente e o fortalecimento dos espíritos. Se você é católico, o fortalecimento através dos santos, para que o seu santo de devoção proteja a sua família e os do seu entorno, as pessoas do seu postinho de saúde, do seu PA 24 horas, a sua UPA. Se você é evangélico, o anjo de Deus, o anjo de Jesus, que proteja aquela comunidade. É isso que nós temos que pedir. Nos solidarizar, nos irmanar com estes desencarnes tão dolorosos. Esta quebra, como eu falei, do rito do luto, de nós não podemos sepultar os nossos. E aqui o padre Germano fala assim, continuando, né? Que o bispo Favônio chamou então o público a fazer uma procissão para um desagravo a Deus que estaria revoltado com o povo e mandou epidemia lá na aldeia do padre Germano. Assim, pois, ordenamos que no próximo domingo todos os fiéis se reúnam para acompanhar a divina majestade que levaremos em procissão ao cume da montanha que domina esta aldeia, voltando depois por sua encosta a esta igreja. Que ninguém falte, pois queremos que todos compartilhem deste ato tão meritório. Foi o que o bispo falou, exigindo que as pessoas fossem, no meio da doença, no meio da epidemia, que as pessoas fossem lá participar da procissão, contrariando a saúde pública. E o padre não gostou. O padre Germano não gostou daquela ideia. Ele diz assim, aquela linguagem imperiosa do bispo causou péssima impressão aos paroquianos, acostumavam que estavam a me acompanhar sempre sem que eu lhes ordenasse. A verdadeira liderança de um padre, de um pastor, de um bispo, não é pelo dedo esticado, e sim pelo exemplo pessoal. Porque o ensino até ensina alguma coisa, mas o exemplo arrasta. As pessoas que estavam junto do bispo, elas são as mesmas que acompanhavam o padre Germano. Só que eles acompanhavam o padre Germano pela santidade do padre, e não porque ele brigasse com as pessoas acusando-as disso ou daquilo. Era isso que ele queria dizer. E ele diz assim ainda, amavam-me simplesmente, e isso era o bastante para que de contínuo se revezassem na cultura do meu jardim, acompanhando-me até a porta do cemitério, depois do meu passeio. No seguinte domingo, fiz ver ao meu superior que me cumpria ocupar a tribuna sagrada mesmo, porque se os meus fiéis o ouvissem outra vez, haveriam de perder a fé em Deus por muitos anos. O padre Germano foi falar com o bispo. Ele disse, olha, bispo, esse tom que o senhor usou, me perdoe, é inadequado. O senhor está botando o dedo. As pessoas acusando todo mundo de pecado, né? E não é assim. Se o senhor continuar com esse tom, as pessoas vão perder a fé em Deus. Porque nós não estamos mais atrás de um Deus punitivo, nós estamos atrás de um Deus amoroso. De um Deus que nos acolha e não nos aponte o dedo. A Pati Santa Rosa está dizendo que é linha de frente, né, Pati? Infelizmente, contra esse vírus,
infelizmente, contra esse vírus, o tio também, estamos em isolamento em casa, e eu vou te dizer que não é fácil. Somente as orações nesse momento, e muitos ainda acham que é brincadeira, e muitos não se cuidam, e muitos ainda fazem isso, gerar dinheiro nesta bendita pandemia. É muito triste. Que bacana o relato da Paty, e que a espiritualidade te proteja, Paty, para a sua rápida recuperação do seu tio, dos seus familiares. E você falou bem, bendita pandemia. Porque a pandemia está despertando essas reflexões em nós. A pandemia está nos fazendo sermos mais solícitos. Ou deveria, pelo menos. Ela também está revelando gente rica que está pegando auxílio emergencial, tá? A pandemia também revela essas misérias morais que a gente tem. Mas, via de regra, a pandemia ela está nos possibilitando o aprendizado da solidariedade, né? O convívio em família, o diálogo em casa, que muitas vezes não havia entre pai e filho, a ponderação, a temperança, a economia, porque a gente não sabe como é que vai ficar o dia de amanhã. A pandemia está nos trazendo muitos aprendizados, mas as pessoas precisam aprender a ver onde está o aprendizado, né? Porque onde apóstolos que estavam com Jesus viram um cachorro em decomposição, Jesus viu os belos dentes que aquele mesmo animal tinha. Pare, Senhor, não vá pisar, este cachorro está em decomposição. E Jesus disse, mas veja que belos dentes ele tinha. Veja que Jesus conseguia ver a beleza mesmo na putrefação. Mesmo na putrefação, Jesus conseguia extrair lições imorredoras. Tanto que nós estamos aqui 2000 anos depois, reunidos, falando dos ensinos de Jesus. Né? Então, o seu relato é muito importante. A Tati Abreu também está com a gente, professor Valdir Nogueira, boa noite, obrigado pela audiência. Então, assim, o Padre Germano, para quem chegou agora, estamos já na reta final, depois a live ficará à disposição de todos. Nós estamos fazendo um rápido estudo das memórias do Padre Germano. É um livro do ano de 1900, é uma obra de 120 anos atrás, né? Então, o Padre Germano contestou o bispo. Ele não queria que o bispo forçasse as pessoas a ir para a procissão, e sim que desenvolvesse nelas uma fé mais genuína, né? Deus não se impõe, palavras do Padre Germano para o bispo. Deus não se impõe. Deus se faz amar, e aos seus ministros importa não darem ordens imperativas. Quando você se deparar com um espírita, um católico, um evangélico, um umbandista, que esteja de dedo em riste, dizendo para você, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, fuja. Não sintonize com essa mensagem. Não sintonize com essa mensagem do autoritarismo. O verdadeiro líder é aquele que é líder sem querer ser. Hoje eu vi uma foto de dois grandes brasileiros, Dom Helder Câmara e Abdias Nascimento. Abdias Nascimento foi o primeiro ator negro a desafiar a cultura da sua época, implantar um teatro negro no Rio de Janeiro, desencarnou com mais de 90 anos de idade, foi um grande homem, um grande pensador do seu tempo, mais do que um ator, mais do que um ativista cultural. Abdias Nascimento foi um homem notável. E eu vi uma foto dele quando ele foi visitar Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara é uma das maiores expressões da Igreja Católica Apostólica Romana de todos os tempos no Brasil. Inclusive dotado de mediunidade. Os católicos não acreditam, né? Não aceitam o fenômeno da mediunidade, mas esta live é espírita, né? Eu tenho que trazer aqui a ótica espírita. Dom Helder era um médium formidável. E era um homem profundamente devotado aos mais pobres. E eu vi esta foto hoje, me tocou muito. Dom Helder com Abdias, dois grandes brasileiros. Então Deus não se impõe, Deus se faz amar, e aos seus ministros importa não dar ordens imperativas, a menos que não queiram deixar de ser intérpretes do Evangelho de Cristo. Olha a autocrítica. O bispo me olhou com um olhar que bem exprimia o seu ódio. O bispo ficou com raiva do padre. Eu, porém, nunca soube o que fosse medo.
Antes, ao contrário, meu espírito se retemperava-se na luta. E assim foi que, mais animado que nunca, subi ao púlpito e disse o seguinte. Olha o padre Germano no púlpito. Meus amigos, por discordar em alguns pontos da prática anterior, no domingo passado, me apresso a desvanecer certos erros que não desejo absolutamente. Abriguei-vos em nossa mente. Abrigueis em nossa mente. Ela se baseou no errôneo princípio de que a cólera divina descarregava seus furores sobre as cidades assoladas pela peste. E a mim me cumpre repetir o que muitas vezes já vos tenho dito, isto é, que Deus não pode jamais encolerizar-se, visto ser superior a todas as paixões humanas. Então Deus não, repetindo aqui, o que está inclusive no Livro dos Espíritos, Deus não é um ente com características humanas. Deus não tem raiva de quem pula carnaval. Deus não tem raiva dos pobres. Deus não tem raiva de quem não acredita nele. Deus não tem raiva de homoafetivos. Deus não tem raiva daqueles que não professam a concepção de Deus desta ou daquela crença. Deus está acima destas concepções. Deus não se pode fazer outra coisa senão amar e criar, diz o padre Germano. Deus ama e Deus cria, incessantemente. E neste pressuposto não pode ofender-se mesmo, porque até ele não chegam nossas míseras querelas. Nem há que atribuir desgostos ao que fora está do nosso alcance. Né? Deus que neste momento, por certo, está criando mundos, sistemas, galáxias. Imagine a atividade de Deus neste momento. Vocês acham mesmo que Deus estaria, neste momento, preocupado com quem pula carnaval? Vocês acham mesmo que Deus mandaria uma peste para o mundo porque ficou com raivinha de quem foi na micareta, de quem... Nós todos estamos em estágios evolutivos vários, e uma hora nós vamos nos desvencilhar de gostos, de atitudes mais grosseiras. Mas, via de regra, Deus não tem essas qualidades que nós achamos que ele tem. Ele coloca suas leis. Estas leis, elas são inexoráveis, as leis de Deus. Mas elas não são, como é que eu posso dizer assim? As leis de Deus não mudam conforme o nosso temperamento e o nosso gosto. Esta imutabilidade é uma das características de Deus. Deus não está chateado daqui a pouco e amanhã está de bom humor. Não, não é assim. Personalizar Deus é amesquinhar sua grandeza. É desconhecer-se a essência mesma do seu ser. Vejam bem como é personalizar Deus. Sim, Deus os cria e ao criá-los dá aos mundos, como aos homens, leis eternas. Assim quanto ocorre, obedece ao cumprimento da lei. As leis de Deus é que estão aí. São elas que, entre aspas, punem. Coloquei o entre aspas porque não é a palavra adequada. São as leis de Deus que formulam os mecanismos da justiça divina. Nós, ao encarnarmos, nós estamos submetidos a esse mecanismo. Porque senão Deus seria um deusinho, né? Ah, porque Deus perde um filho seu para o diabo. Então ele não é Deus. Vocês já pensaram Deus perder para o diabo? O criador de tudo. Perder para o diabo. Ora, ele próprio criou o diabo. Então o diabo é mais forte que ele? Não há lógica nessa concepção. São concepções teológicas que têm que ser revistas. Sabido é que as guerras sobrevivem, que as guerras sobrevêm à peste, não como castigo à nossa barbaria, mas como consequência da infecção atmosférica, pela decomposição de centenares de cadáveres
cujos gases deletérios contaminam o ar. Como estaria a nossa terra se não houvessem as guerras? Não faz tanto tempo, houve muitas guerras, ainda há guerras. Ainda há guerras. Guerras do submundo das drogas, guerras por controle político, guerras por controle religioso, extremistas religiosos, ainda há muita guerra, muito armamentismo. Isso tudo cria uma peste. Atmosfericamente falando, como diz o padre Germano, há 120 anos no ar. E quando ele fala em cadáveres, né, a nossa própria alimentação também, nós nos alimentamos de cadáveres. E quem está falando isso para vocês não é exemplo para nada, porque eu sou um carnívoro daqueles. Mas nós nos alimentamos destes cadáveres. Nós nos alimentamos, muitas vezes insano, mas também não estamos aqui para condenar os chineses, por exemplo. Porque lá existe 1 bilhão de bocas para serem alimentadas. Então se come de tudo. Agora vai ter que peneirar. Olha o benefício da pandemia aí. Vamos ter que comer coisa melhor. Vamos ter que começar a peneirar e parar com essas alimentações agressivas que eles ainda têm. Então a gente vai nos despedindo com calma. Olha só a mensagem que caiu do Jesus no Leme. Com calma. O desespero agrava qualquer situação. Revolta não resolve o problema que surge. A irritação na prova torna a cruz mais pesada. Palavra de amargura é uma treva que se adensa. Deserção ao dever é um fracasso consumado. Tanto que o padre Germano falou em deserção, né? A vitória pertence a quem luta com calma. Essa foi para mim. Que Deus nos ampare, nos proteja, que a luz do Senhor esparja sobre tudo e todos, né, e que a proteção espiritual para todos nessa pandemia atinja cada coração de mãe, de pai, cada idoso, cada criança, e que Jesus seja com todos nós na proteção que nós precisamos para enfrentar esses dias dolorosos, mas que trazem aprendizados, não de um Deus vingativo, mas de um Deus de amor que quer todos nós perto dele. Muita paz.